O tema da mensagem hoje é salvos pela graça, mediante a fé. Salvos pela graça, mediante a fé. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo. Nós sabemos que Paulo também foi aquele que fundou a igreja de Éfeso. Isso está documentado e narrado a partir do versículo 1, Efésios 2, 1. Isso está documentado e narrado em Atos capítulo 19. Em Atos capítulo 19, a Bíblia nos mostra Paulo indo para uma província da Ásia chamada Ásia Menor. E ali ele funda uma igreja na capital da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Ele fica por ali 3 anos. E desta cidade de Éfeso, outras igrejas começam a se levantar naquela região. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Todas essas igrejas, todas essas cidades da Ásia Menor, influenciadas pelo ministério do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 19, nessa cidade, província da Ásia Menor, sua capital, Éfeso. O avivamento ali foi tão grande que a Bíblia vai dizer que os ocultistas e os mágicos daquela região chegavam em praça pública, queimando os seus livros de ocultismo e se convertendo a Deus. Tudo isso por quê? Porque um homem de Deus chegou ali e plantou uma igreja, o apóstolo Paulo. Depois que Paulo sai da 3ª viagem missionária e deixa essa igreja fundada, Paulo volta para Jerusalém. E em Jerusalém ele é preso pelos judeus. Ele vai para a cidade de Cesareia Marítima. Ele fica ali preso por volta de 2 anos. Ele se defende de Félix, de Festo, que eram governadores da época. Se defendem de Agripas II, que também era um líder romano da época. E ele apela, porque ele tinha cidadania romana, e ele queria ser julgado por imperador romano. Ele queria ser julgado por César. E os líderes disseram para ele, se você quer ir para César você vai. No Atos capítulo 27, a Bíblia diz que Paulo está agora em um navio. E este navio está indo sentido Roma. Mas este navio acontece algo com ele. O que acontece? Um naufrágio. Paulo, com 276 pessoas, enfrenta agora um naufrágio. Mas Deus tinha falado para ele assim, olha, fique tranquilo. O barco vai se perder. Os bens irão se perder. Mas nenhuma vida vai se perder. Em Atos capítulo 28, a Bíblia diz que todos esses homens chegam a uma ilha, chamada Ilha de Malta. E ali naquela ilha de Malta, Paulo está com frio, quer se aquecer na fogueira. Só que a fogueira estava baixa. Ele corre perto ali da fogueira, pega alguns gravetos, e quando vai colocar os gravetos na fogueira, o que a Bíblia diz? Ele é picado por uma cobra. Os homens da ilha pensaram, tá vendo? Esse homem vai morrer. Ele tem dívida com os deuses. Só que ele não morreu, pelo contrário. Ele continuou vivo, pregou o evangelho e curou enfermos naquela ilha. Chega um navio, busca o apóstolo Paulo. E agora sim leva o apóstolo Paulo para Roma. Mas Paulo não chega em Roma como um viajante, como um turista. Paulo chega em Roma para a prisão. E ele fica preso ali numa casa alugada por 2 anos. E ali ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Esse texto que nós iremos ler agora é fruto da primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma. Olha para você ver. Se Paulo não tivesse sido preso, talvez esse texto não estaria aqui conosco hoje. Se Paulo não tivesse passado por essa situação difícil, talvez nós não poderíamos usufruir do texto que ele, inspirado por Deus, nos deixou. Mas está escrito. Pela soberania divina, está escrito. E nós precisamos absorver tudo desse texto e colocarmos em prática para sermos fiéis cristãos, para sermos cristãos genuínos. Vamos entender o que o texto diz, porque tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você nessa manhã. O apóstolo Paulo começa dizendo, ele, Deus, nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e em vossos pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aqui. O que o apóstolo Paulo está dizendo é,
o doador da vida, aquele que ninguém deu vida a ele, mas ele é a própria vida. Deus, como o dono da vida, encontra uma raça humana, como o texto diz, morta nos delitos e pecados. A criação de Deus é perfeita. Quando Deus terminou de criar todas as coisas no Éden, ele disse em Gênesis capítulo 1, versículo 31, é tudo muito bom. Está perfeita a criação. Mas em Gênesis capítulo 3, nós vemos que a serpente, dragão, entra no Éden, tenta Adão e Eva, e tem a sua tentativa bem-sucedida. Adão e Eva caem. Adão e Eva pecam. A partir daquele momento, a humanidade representada por Adão e representada por Eva, a partir desse momento, a humanidade agora está distante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Em Gênesis capítulo 6, Deus se entristece profundamente por ter criado o homem, porque o coração do homem, os seus desígnios e as suas vontades eram extremamente corruptos. A Bíblia diz que agora a humanidade está caída em pecado. E qual é o problema disso? Caída em pecado. É a mesma coisa de dizer distante de Deus. E distante de Deus é a mesma coisa de dizer tem que pagar pelos seus pecados. E ter que pagar pelos seus pecados é a mesma coisa que dizer que a humanidade inteira está condenada ao inferno. Deus é completamente santo. O Deus que nós servimos não tolera pecado. O Deus que nós servimos não pode ter relacionamento com o pecado. Lembra da quarta frase de Deus na cruz? Deus homem, Jesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparastes? Naquele momento, Cristo estava carregando o pecado de todo aquele que viria a crer. E Deus, como santo, não poderia ter comunhão, não poderia ter pacto com Jesus naquele momento, porque ele estava carregando o pecado de todo aquele que viria a crer. Aqui, o texto está dizendo que antes disso tudo, nós estávamos mortos dos delitos e pecados. E o texto vai dizer para nós também, que a nossa natureza e a influência do mal nos fazia cair em pecado. Olha lá, o versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, ou seja, segundo as inclinações mundanas, segundo os desejos pecaminosos e carnais, e também segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Era assim que a gente andava. Mateus capítulo 4 diz que nós podemos ser tentados por Satanás, porque Jesus foi. Tiago capítulo 1 nos mostra que nós somos tentados não só por Satanás, pelas nossas próprias maldades. Tem muita coisa que a gente faz que é Satanás nos tentando, é verdade. Mas tem muita coisa que a gente faz por culpa nossa mesmo. É sem vergonhice nossa mesmo. É a gente que quer pecar mesmo. É a gente que quer errar mesmo. É a gente que quer desobedecer a Deus mesmo. É a gente que quer adulterar mesmo. É a gente que quer roubar mesmo. É a gente que quer mentir mesmo. O problema está no coração do homem. O homem é pecador. E o texto está dizendo que a consequência disso tudo é que se alguém vive na prática do pecado, esse alguém não é filho de Deus. Pelo contrário, o texto diz que é filho da ira de Deus. João 3,16 deixa bem claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que o texto não termina aí. O texto diz em João 3,36, que se o homem não se arrepender, sobre ele permanece a ira de Deus. E a pergunta que eu digo para você é, Deus é errado, ou está errado, por estar irado? A resposta é claro que não. O homem merece a ira de Deus mesmo. Este homem pecador que Deus dá uma lei, e este homem desobedece à lei, este homem precisa pagar pelos seus pecados. O homem é mau e está caminhando para o inferno. Como é que resolve esse problema? Como é que soluciona o problema da humanidade? Se todos pecaram, e se todos os homens, por natureza, são filhos da ira de Deus, todos os homens são maus e estão caminhando para a condenação eterna, como resolve isso?
Versículo 4. Mas Deus. Irmão, se não tivesse esse mas, ninguém aqui se salvaria. Se não tivesse esse mas, ninguém aqui poderia estar em paz com Deus agora. Porque o texto diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. E a conclusão dele é, pela graça sois salvos. O homem que estava condenado ao inferno, o homem que estava distante de Deus, o homem que sobre ele estava a ira de Deus, agora encontra um Deus não mais irado, mas um Deus misericordioso, que encontra este homem, que vai até este homem, que muda o coração deste homem, que transforma o coração deste homem, que resgata este homem, que redime este homem, que tira este homem da morte espiritual, dando a ele salvação pela graça. Vamos conceituar primeiro o que é misericórdia. Misericórdia é não dar a alguém aquilo que alguém merece. Graça, favor não merecido. Aqui eu vou fazer uma pergunta. E para a gente não ter erro, eu espero que ninguém levante a mão. Né? Quem aqui merece o céu? Ninguém. Isso é misericórdia. Agora eu vou perguntar também aqui, espero que todos levantem a mão. Quem aqui merece o inferno? Eu sou o primeiro. De todos aqui eu devo ser o mais pecador. Paulo disse isso, o pior dos pecadores. Todos nós merecemos o inferno. Mas por que não vamos para lá? Porque Deus agiu em nossa vida com misericórdia. Por que nós iremos para o céu? Porque Deus agiu em nossa vida com graça. Deus não poderia simplesmente perdoar o seu pecado, Cida. Deus não poderia simplesmente, Marli, limpar a sua barra. Ele não poderia fazer isso, porque Ele é santo. Deus não pode simplesmente perdoar pecado. Alguém tem que pagar pelo pecado. Quem que pagou pelo nosso pecado? Jesus Cristo de Nazaré. Naquela cruz, Ele estava carregando o meu e o seu pecado. Por isso agora, nós podemos ser aceitos por Deus. Romanos 5:1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você estava morto nos delitos. O que é morto? Separado de Deus, distante de Deus. Nós não queríamos a Deus, nós estávamos odiando a Deus, nós só queríamos pecar. Assim era a nossa vida. E o que mudou? Jesus foi até você. Jesus transformou o seu coração. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, Jesus te salvou dessa condição, te dando vida espiritual. Agora você pode ir até Jesus. Agora você tem livre acesso a Deus. Mas não porque a iniciativa foi sua, a iniciativa foi de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, muito pelo contrário. Eu vos escolhi a vós outros. A Bíblia também diz que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Porque Deus nos amou primeiro. Quem poderia, por sã consciência e por livre vontade, escolher a Deus? Ninguém. Estávamos mortos. Estávamos mortos. Mas Ele veio com graça. Ele veio com misericórdia. Nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Novo Testamento tem várias dessas expressões. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. E o texto está dizendo que em Cristo nós estamos assentados nos lugares celestiais. O que isso quer dizer? Primeiro, quer dizer que nós estamos representados por Cristo, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição. Se Cristo morreu, nós morremos a dívida.
Nós morremos a morte que teríamos que morrer em Cristo. Se Cristo ressuscitou, um dia nós também ressuscitaremos. Essa é a nossa esperança, irmão. Se morrermos hoje, estaremos com Cristo no céu. Mas e quando Ele vier em glória? Ele vai ressuscitar os homens. Os ímpios para o castigo eterno. E os justos para o novo céu e a nova terra, a morada eterna. Só que o texto diz aqui que essa ressurreição não é física, é espiritual. Essa que eu acabei de falar é física, mas a do texto é espiritual. Nós estávamos mortos, Deus nos deu vida, e agora nós estamos onde Cristo está. Cristo reina, nós reinamos com Cristo. Cristo vive, nós vivemos com Cristo. Cristo é amado pelo Pai, nós somos amados pelo Pai em Cristo. Cristo é aceito pelo Pai, em Cristo nós somos aceitos pelo Pai. Por que que Deus não manda um fogo nessa igreja aqui e fulmina todo mundo aqui? Por que que Ele não faz isso? Porque nós estamos guardados, escondidos em Jesus. Tira Jesus da sua vida, o que que sobra? Nada, nada. Mas nós estamos em Jesus. Quando Deus olha para nós agora, Ele vê o sacrifício de Jesus. E agora nós somos filhos amados. Mas ninguém merecia nada disso. É amor, é graça, é misericórdia. E a pergunta que fica é, para que tudo isso? Por que que Deus nos salvou? Para que Deus nos salvou? Você consegue entender um Deus que viveu a eternidade passada, e só o fato de eu dizer eternidade passada, eu já estou errado, porque eternidade não tem presente, passado e futuro, é eternidade. Mas humanamente falando, a eternidade passada, antes do Éden, antes da criação de todas as coisas, você consegue entender um Deus que vivia plenamente perfeito e completo diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a trindade inteira, junta e feliz e completa. Você consegue entender isso? Ele não precisava da gente. Ele precisava da gente? Não. Ele viveu uma eternidade inteira sem a gente. Por que é que Ele nos criou? Isaías 43, versículo 7. Filipenses capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 6, 12 e 14. A Bíblia diz que Deus nos criou para a sua própria glória. Para a sua própria glória, para que o nome dele fosse ainda mais exaltado, ainda mais adorado. Não tem muito a ver com a gente, tem a ver com ele, tem a ver com a glória dele, tem a ver com o nome dele. Agora a pergunta é, por que ele nos salvou? Ele nos criou para a glória dele, e ele nos salvou para quê? Versículo 7, olha lá. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Ele nos salva para que todos possam ver o quanto Ele é bom. Ele nos salva para que todos possam ver o quanto Ele é misericordioso. Ele nos salva para que todos possam ver o quanto Ele é gracioso. O Evangelho de Jesus, a salvação pela graça, tem tudo a ver com Cristo, não tem a ver conosco. Ah, eu vou para Jesus, Ele me salvou para quê? Para eu ser um milionário nessa terra. Não foi isso que Ele fez na cruz. Ah, eu fui salvo porque eu indo para Jesus, todos os meus problemas serão resolvidos. Não foi isso que Ele veio fazer na cruz. Ah, eu vou para Jesus porque eu posso fazer pedidos. Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é Deus. E a gente vem para cá achando que Ele é o gênio da lâmpada. 3 pedidos e Ele realiza. Esse não é o Deus de Israel. O Deus de Israel, pela sua graça, pode realizar sonhos. Pela sua vontade, pode ser galardoador, pode curar, pode restaurar, pode transformar. Mas o cerne da questão não é essa. O cerne é, Ele é Deus. Ele é gracioso e Ele te salva para que você não vá para o inferno. Ele te salva para que você possa levantar as mãos e adorá-lo. Tem a ver com Ele, não conosco. Ele salvou para que os homens, para que todos nos séculos vindouros possam ver o tamanho da sua grandeza, o tamanho da sua graça, o tamanho da sua bondade. E Ele é bom ou não? Alguém pode dizer aqui que Deus não é bom? Alguém pode dizer aqui que Deus está em falta com você? Alguém pode dizer aqui que Deus está devendo algo?
não está devendo nada. Nada. Ele te prometeu a salvação. E Ele te deu a salvação. O resto é lucro. E se não vier nada, tem a salvação. E se eu passar o resto da minha vida sem as bênçãos terrenas, daqui 30, 40, 50, 60 anos você estará morto, com a vida eterna garantida. Tá bom demais, não tá não? Tá bom demais. A gente não merecia isso, mas a gente ganhou isso. Versículo 8, resume todo o capítulo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Aqui agora Paulo mostra os modus operandes da salvação. A salvação é pela graça. Favor que a gente não merece, ou seja, não é por obras, não é por esforço. Eu não sou salvo porque eu dou o dízimo. Eu não sou salvo porque eu vou na igreja. Eu não sou salvo porque eu oferto. Eu não sou salvo porque eu evangelismo. Eu não sou salvo porque eu obedeço a lei. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho na minha casa. Eu não sou salvo porque eu sou fiel lá na minha esposa. Eu não sou salvo por isso. Ninguém aqui consegue se salvar por obediência. Porque Tiago vai dizer que se a gente errou um ponto, se a gente falhou em um ponto da lei, nós somos culpados de quê? De toda ela. Alguém aqui já pecou? Para se salvar, para salvar sozinho, para você ser salvo sozinho, você não poderia ter nenhum pecado na sua vida inteira. Nenhum. Tem como? Não tem como. Então a salvação não é por obediência. A salvação é pela graça. E aqueles que recebem a graça de Deus, o que acontece no coração deles? Brota fé. 1 Coríntios 3, 5. Filipenses 1, 29. Efésios 2, 8, o texto que nós lemos. E Hebreus 12, 2 diz que quem dá a fé é Deus. Nem para crer você prestava. Nem para crer eu prestava. Mas Ele transformou meu coração. E a partir do momento que Ele transformou meu coração, eu passo a crer. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que crê, será salvo. Aquele que é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, crê. Você creu? Você creu. Ele colocou a fé no seu coração. E agora você é salvo pela graça, mediante a fé. E o texto diz, não é mediante as obras, para que ninguém se glorie. Mateus, então não é tão importante as obras? Não tire conclusões precipitadas. Leia o versículo 10. Olha lá. Pois somos feitura dele. Como se fosse uma poesia dele, uma obra de arte dele. Quem já ouviu? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Aqui, ó. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Boa obra salva alguém? Não salva, não. Esmola salva alguém? Não salva, não. Só orar e repetir textos bíblicos salva alguém? Não. Só que todo cristão genuíno vive em boas obras. As boas obras são as consequências da salvação, não o meio para a salvação. Qual é o meio para a salvação? A graça, a fé. Qual é a consequência da salvação? As boas obras. E o texto diz que Jesus nos chamou e nos resgatou e nos preparou para as boas obras. Ah, eu sou crente, mas não gosto de amar o próximo. Não é crente. Ah, eu sou crente, mas eu vou brigar com meu marido o dia inteiro. Não é crente. Ah, eu sou crente, mas eu não vou ajudar em nada. Não é crente. Ah, eu sou crente, mas eu não vou perdoar. Não existe isso, irmão. O crente em Jesus, ele foi salvo para exalar boas obras. Eu sou crente, então eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou crente, mas vou amar o próximo como a mim mesmo. Eu sou crente, mas eu vou perdoar o meu irmão. Eu sou crente, mas eu vou evangelizar. Eu sou crente e por isso eu vou fazer o bem. Eu sou cristão. Eu sou cristão. Não existe cristão sem boas obras. Porque qual é a prova? Qual é a prova
que você encontrou com Jesus, qual é a prova? As boas obras. O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esta é a prova que você encontrou Jesus. Você estava morto lá nos seus delitos e pecados. Ele te chamou, Ele te resgatou, Ele te salvou. Agora você está no império das trevas? Não mais. Agora você está no reino do Filho do amor de Deus. Por causa de quê? Por causa da graça. Por causa de quê? Por causa da fé que Ele colocou no seu coração. E qual é o resultado disso? Uma vida de boas obras. Eu tenho que dizimar para ir para o céu? Não. Mas se você é crente, você quer contribuir com a casa de Deus. Eu tenho que amar o próximo para ir para o céu? Não. Mas se você foi alcançado por Jesus, naturalmente você ama o próximo. Você não tem que nada, irmão. Só que você quer tudo. Por que você quer? Porque você passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Para ir para o céu, é salvação pela graça. Mas a partir do momento que você entrou no reino de Deus, agora você tem sim obrigações. Para ser salvo, é só ser o alvo da graça. E para ser cristão, vai te custar tudo. Tudo. Para ser cristão, você vai pegar a sua vontade, vai esquecer a sua vontade, vai deixar a sua vontade de lado e vai dizer para o Senhor sim, eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor quer de mim? Ah, Senhor, mas eu não quero isso não. Não, eu não estou perguntando o que você quer. Eu estou pedindo para você perguntar a Deus o que Deus quer de você. É diferente. Não é isso? Que Deus tenha misericórdia de nós nessa manhã, irmãos. E que nós possamos, de fato, praticar a salvação pela graça. Não encostarmos na salvação que recebemos. Se você sentar aí na sua cadeirinha e não fizer nada para Deus, você vai para o céu, irmão. Porque você foi alcançado. Se você ama a Deus, você vai para o céu. Se Ele te chamou, você vai para o céu. Só que você vai ser um crente assim, mediano. Vai ser um crente que não vai passar daquele normal. Mas a gente quer ser crente como Isaías. Eis-me aqui. Envia-me a mim. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer? Como o Senhor me quer? De qual forma o Senhor me quer? Tem um avivalista, eu esqueci quem é, eu não sei se era Jonathan Edwards, ou George Whitefield, ou John Wesley, algum deles, que disse assim, Senhor, eu não sou mais meu, agora eu sou teu. Me leva para onde tu quiseres, seja para me humilhar, ou seja para me exaltar. Onde o Senhor quiser, me leva, me leva. Imagina, irmãos, Deus pode levar você para fazer a obra num lugar bacana, que todo mundo vai te aplaudir. Mas Deus pode te levar também para fazer a obra num lugar onde ninguém quer ir. Onde ninguém quer ir. Deus pode te levar lá para ser humilhado, para se diminuir, mas para que o nome dele cresça. Imagina isso. A gente tem que estar disponível a tudo. Mas nós vamos começar aqui na nossa igreja local. Se você quer trabalhar para o Senhor Jesus, você vai me procurar no final do culto. Se você quer viver em boas obras, você vai me procurar no final do culto. Nós vamos colocar isso aqui em prática hoje. Você quer começar a trabalhar para o Senhor? Dia 28, 9 horas da manhã, ali na Praça JK. Estou esperando todo mundo. Quem recebeu Jesus? Nós recebemos Jesus. Então nós vamos falar de Jesus para quem passar lá na Praça JK, dia 28, 9 horas da manhã. Para ser salvo? Não, porque já fomos salvos. É por isso que nós vamos para lá. Te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradeço, Deus, pela salvação pela graça. Te agradeço, Pai, porque mediante a fé que o Senhor nos deu, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, o texto diz. Então, por causa disso tudo, Pai, nós olhamos para o Senhor e cremos em Jesus como o Messias. E por causa dessa fé, Pai, nós fomos justificados. Jesus, não há nada melhor e não há presente melhor do que isso. Jesus, não há nada melhor e nada mais importante do que isso. Meu Pai, que alegria podermos te adorar e te louvar pela salvação alcançada. Mas, meu Deus, nós não queremos parar por aí. Há muito para fazer. Há muito para fazer, Deus. E nós queremos fazer, Deus. Queremos viver em boas obras. Queremos viver amando o Senhor e amando o próximo. Nós queremos viver a Tua palavra, Senhor. Desperta o coração dos meus irmãos. Cada um aqui tem um ministério.
Cada um aqui tem uma obra. Cada um aqui tem algo para fazer no reino. Eu peço ao Senhor, Pai, aqueça esses corações. Desperta esses corações, Deus, para o ministério, para a obra, para o serviço ao Senhor. Que eles possam entender, eles foram salvos pela graça, mas não acaba aí. Agora todo o alcançado trabalha. O Senhor pediu, Deus, para orarmos, para que o Senhor Deus pudesse mandar trabalhadores para a seara. Estamos aqui orando, Senhor. Envia trabalhadores para essa seara. E os trabalhadores estão aqui, Pai, diante de mim. Toque esses corações e que nós possamos fazer a obra juntos.